Domingo de ceia, domingo de Páscoa, é uma data especialíssima para nós, somos cristãos. Uma época do ano importante. Na verdade, a data mais importante para a gente que é cristão. E nessa manhã, né, nesse domingo de Páscoa, a intenção do que o Senhor quer falar conosco nessa palavra é ensinar alguns conceitos, reforçar outros que nós já temos, avivar outros que estão um pouco apagados e responder algumas questões que precisam ser respondidas e estarem claras no nosso coração. O objetivo dessa manhã, daquilo que a gente está se propondo fazer, é responder a três perguntas centrais do Evangelho, que muitas vezes elas são ignoradas. Ignoradas até porque a gente vai se acostumando, e esse é um perigo. Se acostumar com a presença de Deus, isso é um grande perigo. Então, uma das perguntas que a gente quer responder é: por que Jesus foi à cruz? Essa é uma pergunta que a gente quer e o texto bíblico hoje vai nos amparar para que a gente consiga essa resposta. Uma outra pergunta, e que a gente prefere não fazer, mas é necessário que seja feita, e a resposta ela é necessária que seja dada, é: quem levou Jesus à cruz? A primeira é por que ele foi à cruz, a segunda é quem levou a Jesus à cruz, e a terceira pergunta que a gente se propõe a fazer e a responder nessa manhã é: para que ele foi à cruz? Então, por que ele foi, quem o levou e para quê? Repare que por quê e para quê parecem até a mesma coisa, mas não são. Um é o motivo, o outro é o efeito. Então são coisas diferentes. E a gente vai estar vendo isso nessa manhã. E para apoiar essa leitura, ou melhor, para apoiar esse ensino, quero que vocês estejam abrindo, ligando as Bíblias de vocês no livro de Isaías. Isaías capítulo 53. A gente vai estar falando sobre o que é a Páscoa, mas é tão importante quanto falar o que é a Páscoa, é a gente entender o que não é a Páscoa. Entendendo o que não é, já vai tirar boa coisa que talvez esteja nos nossos corações. Páscoa, por óbvio, não é sobre coelhos, não é sobre presentes, não é sobre chocolate, não é sobre fertilidade, não é esse assunto todo que o mundo tenta propor e colocar nessa época. É um assunto extremamente difundido, no mundo inteiro se fala de Páscoa, então ela é grande como se fosse um oceano, só que o respeito e a profundidade que eles dão para esse assunto é tão raso como se fosse uma poça d'água. Então não é de muito se conhecer algo que a gente de fato conhece algo. O mundo hoje não conhece o que é o significado da Páscoa, não conhece o que são esses símbolos. Muitos de nós, especialmente nós que já somos cristãos, a gente já vai associar diretamente a Páscoa ao Cristo, e amém, é isso. Vai tentar trazer ainda para o Velho Testamento, lembrando das passagens de Êxodo, de Moisés, com o povo que sai do Egito, em que eles pegam um cordeiro e sacrificam, e o sangue daquele cordeiro é passado nas portas. E sim, a gente já começa a entender um princípio: para que haja vida, alguém precisa morrer. Mas a verdade verdadeira é que a Páscoa, a cruz, o sacrifício de Cristo não começa na cruz há 2000 anos atrás, nem no Êxodo com Moisés. Ele começa na eternidade, quando Deus decidiu, na eternidade, imolar o Cristo perfeito, o sacrifício. Então, antes que a cruz existisse na história, no coração de Deus, antes que a cruz existisse porque havia um pecado no coração de Deus, ela já estava definida para gerar salvação na eternidade. É o que o texto de Apocalipse 13 nos revela. O Cristo foi imolado na eternidade anterior. Então, a gente tira da frente aquilo que não é a Páscoa. E isso já nos deixa mais tranquilos, né? Nós já sabemos que, sabendo o que não é, estamos prontos para receber o que é. Então, Isaías capítulo 53, um dos textos mais profundos da Bíblia. Vou estar lendo uma versão na revista e na atualizada, que é um texto bem tradicional, para que a gente esteja bem familiarizado com todos os pormenores desse texto. O texto diz assim: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo
perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-o, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre todos os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um a quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fazíamos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Porque por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, porque nunca fez injustiça e nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moer-lo e fazê-lo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, da sua alma ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles será levada sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos. Pelos transgressores intercedeu. Pai amado, em nome de Jesus, nós nessa manhã, Senhor, nos prostramos diante dessa verdade, Senhor. Da profundeza desse texto, Senhor, que nos remete à insignificância da nossa existência. Do quão pequeno nós somos, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor mais uma vez, ó Deus, fale conosco, porque precisamos ouvir a Tua voz. Aquieta os nossos corações, para que aquilo que precisa ser dito, falado, chegue e fique no nosso entendimento, no nosso coração, para todo sempre. Nós cremos no Teu poder, cremos na Tua palavra e Te agradecemos já pelo que o Senhor irá fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma das passagens mais profundas do Evangelho, irmãos. Qualquer pessoa que ler esse texto e não conseguir entender o que está sendo escrito, o que está sendo lido, o que está escrito, qualquer pessoa que lê esse texto e o seu coração não se enche de até mesmo de vergonha por ser quem somos e ele ser quem é. Essa pessoa precisa voltar alguns passos na sua caminhada, porque esse evangelho ele é tão verdadeiro, tão real e tão profundo que ele nos constrange, irmãos. Ele nos constrange. O profeta Isaías tem uma revelação centenas de anos antes do que viria a acontecer. Ou seja, ele não está falando de coisas que ele conheceu, ele está falando de coisas que Deus revelou e colocou no seu coração, e aqui ele narra um motivo, um princípio, e narra toda uma história que faz com que nós estejamos aqui hoje, irmãos. É tremendo a gente ouvir isso. E mais uma vez,
com o propósito desse ensino, dessa palavra, dessa pregação, a gente quer responder a primeira pergunta que foi proposta de por que Jesus foi àquela cruz. O profeta Isaías, ele então começa narrando, dizendo quem acreditará nessa palavra. Ele tem noção de que o que ele está falando é algo tão profundo, tão profundo, tão profundo, que vai além do entendimento humano. E ele sabe que por essa profundeza e essa grandeza, ele começa a pensar, quem que vai acreditar nisso? Quem será a pessoa que vai ouvir uma grandeza, algo tão poderoso e vai acreditar? Deus é especialista em romper com os padrões humanos e colocar o seu padrão divino. Nós somos seres, irmãos, misericórdia na nossa vida, limitados até por uma natureza caída que tem sido cada dia mais santificada pela presença de Deus, amém? Mas ainda com traços de uma natureza caída. A salvação ela foi perfeita e completa, mas a santificação, que é o processo que nos cabe, ela vai até o último dia da nossa existência aqui, ou até Jesus voltar. Ou até Jesus voltar. O profeta Isaías, então, ele fala, quem acreditará? E ele começa falando de algo que, se a gente tiver distraído, passa desapercebido. Ele fala que veio como um renovo. Algumas versões falam como um broto, como um rebento de um jardim regado, de um oásis no deserto. Não, de uma terra seca. Jesus conhecia o povo para o qual o profeta estava falando naqueles dias e conhece o povo que está ouvindo essa mensagem hoje, ou seja, cada um de nós. Os povos daqueles dias olhavam e viam com os olhos naturais, e aos olhos naturais, Deus está em tudo aquilo que é bom, que é belo e que é perfeito. Mas a nação de Israel, tanto quanto cada ouvinte de hoje, não necessariamente é bom, perfeito. O rebento, o broto, nasce de uma terra seca. Seca como daqueles dias. E talvez seca como nos dias de hoje. Eu não duvido disso. E ele vai narrando essa impossibilidade humana de conseguir enxergar de que Deus está em todas as coisas. Essa relação que nós temos de causa e efeito, de que tudo que é bom, de que tudo que está certinho, de que tudo que parece próspero é de Deus, Deus está fazendo questão de deixar quebrada essa lógica humana. Não necessariamente tudo que é bom, que você tem, veio de Deus. Não necessariamente tudo que é bom, que eu e que você temos, tem trazido bênção sobre as nossas vidas. O profeta, então, ele quebra isso e ele constrange as pessoas daquele dia e ele nos constrange nos dias de hoje. O rei dos reis não nasce de um jardim regado em meio a palmeiras imperiais. Ele nasce de uma terra seca. Mas olha que interessante. Num outro texto fala que a árvore foi cortada, mas ainda existia uma raiz e que haveria a possibilidade de um broto sair dali. Saiu. O Cristo, então, começa a se manifestar, o profeta, então, começa a trazer essa quebra de coerência que a gente entende, e isso choca. Porque a verdade da cruz choca. A verdade de um Deus santo que decide se relacionar com pessoas que não são santas, isso choca. E é isso que está sendo mostrado nesses dias. Nesse dia em que o profeta revela e mostra tudo que está sendo escrito e foi lido aqui. E nesse dia que Deus está falando com cada um de nós. Deus santo e perfeito continua querendo se relacionar com pessoas imperfeitas e não santas. Continua sendo esse o desejo, o desejo do coração de Deus. A esperança não veio do Éden, a esperança veio da terra seca, porque Deus está no meio das pessoas e as pessoas não são naturalmente regadas e lindas como um jardim. Elas são naturalmente secas e áridas. E é por isso que é de lá, é desse meio, é desse contexto que essa presença ela começa a vir. E olha aqui outro ponto que o profeta faz questão de quebrar. Qual era a ideia de um rei no Velho Testamento? Alguém grande, forte e com aparência de rei. A gente viu isso claramente nos dias de Davi, nos dias de Saul, nos dias dos reis quando são estabelecidos.
Tem um texto que fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus, e a gente cria muita teologia sobre isso, mas a verdade verdadeira é que Davi é um homem que foi escolhido por Deus, não por qualquer mérito anterior, como eu e você fomos escolhidos. Só não fomos escolhidos para ser reis de Israel. Porque o contraponto de quando se fala que Davi é um homem que foi escolhido por Deus, estava falando de Saul, que tinha sido um rei que foi escolhido por homens. E como era Saul? O mais alto de todos e o mais bonito de todos. Esse era Saul. Esse era um padrão do rei. Só que o texto que o profeta nos fala, no verso 3, diz que olhando para ele não víamos nada de interessante. E aqui tem 2 pontos. A teologia correta desse texto é: após o sacrifício da cruz, Cristo moído era alguém que as pessoas não conseguiam olhar pelo tamanho da violência que foi imputada contra ele. Sim, essa é uma interpretação. Mas a outra interpretação também cabível é: nós olhávamos para ele, e o texto fala bem claro, nós olhávamos para ele e não víamos nada de interessante. Ele não era alguém que a gente olhava e queria se inspirar. Contramão do mundo. Os nossos alvos, os nossos ídolos, as pessoas que nós os inspiramos, normalmente não são parecidas com Jesus. Seja no nosso trabalho, seja na nossa profissão, seja lá aquilo que a gente está buscando como referência. Deus, então, está quebrando o padrão do mundo. Ele pega e fala claramente: era desprezado, mais rejeitado entre os homens, de dores. E quem sabe, ele sabe o que é padecer. Mas um a quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Esse era o Cristo. Quebrando toda a expectativa humana de alguém que chega, de que é rei, mas as pessoas, por terem um padrão, não conseguem reconhecer. Esse padrão é um padrão do homem caído, irmãos. Esse é o padrão da natureza adâmica. Esse é o padrão que a gente tem que enfraquecer pela santificação que vem através do Evangelho e não fortalecer. E o que consiste em você romper com um sistema já estabelecido. Romper com uma ética já estabelecida. Romper com uma aparência já estabelecida. Porque o evangelho continua sendo escândalo para gregos e para romanos. Entenda gregos e romanos como cada cidadão do mundo. As pessoas nesse dia de hoje, e ao longo dessa semana, têm falado de Cristo e têm falado de Páscoa no mundo inteiro. Mas, como eu disse, é um assunto grande como um oceano, mas raso como uma poça d'água. As pessoas falam de espiritualidade. Não, é uma espiritualidade, é algo bom, eu me sinto bem. As pessoas assistem filmes que contam essa época da vida de Jesus, filmes famosos, com bastante detalhes e vivacidade. As pessoas dificilmente conseguem olhar um filme desse e sair sem os olhos lacrimejando pela história que está sendo contada. E nada contra isso, nós somos humanos e necessariamente nos emocionamos. Mas o que tem que gerar a nossa emoção, ou melhor, o que tem que gerar o nosso coração quebrantado, não é a violência que foi imputada contra o Cristo, mas o motivo pelo qual ele estava naquela cruz. O motivo no qual ele estava naquela cruz. Isso é o que deve nos compungir, quase que nos envergonhar. Quase não, nos envergonhar. Esse deve ser o motivo pelo qual a gente deve ficar pensando e meditando e refletindo. Lembra que eu falei no começo do culto que se a gente permitir, a nossa mente ela fica vagando? Lembra que eu usei o exemplo de você estando para ser atendido e cada hora chega algo que parece que é mais importante que você? Lembra que eu pedi para que você invertesse, colocasse essa situação em Deus? Deus ali para interagir com você, em cada momento chega uma situação sua que é mais importante que ele. Olha que loucura. Quando a gente começa a colocar nesses termos, você fala, cara, que maluquice. Por que eu faço isso? Por que eu permito isso? A cruz continua sendo escândalo, inclusive para nós que somos cristãos, irmãos. Inclusive para nós que somos cristãos. Rejeitado, não havia nada que alguém olhasse para ele e quisesse procurar, e quisesse imitar.
e quisesse ser parecido. Lembra que eu falei das duas interpretações? Quando olhavam para ele, não queriam ser como ele. E quando eles passam pelo sacrifício, eles têm certeza que eles não querem ser como ele. Antes eles não tinham certeza. Conviviam com Cristo e falavam assim, esse cara não quero conviver com ele. Por quê? Porque eu estou procurando coisas desse mundo e esse cara fala de coisas que não são desse mundo. Eu quero coisas dessa terra. Eu quero o melhor dessa terra. Eu quero a bênção dessa terra. Só que ele não fala sobre isso, então eu não quero segui-lo. E porque ele fala sobre isso, aconteceu com ele o que aconteceu. É óbvio que aos olhos dele nós sabemos por que Cristo passou por aquilo. Nós sabemos. Mas o mundo não sabe. E o mundo, olhando qual foi o final de Cristo, não quer ser como Cristo. O problema é que o mundo é o mundo. Agora, quando nós cristãos também não queremos ser como Cristo, irmãos. O Evangelho, ele fala de frutos. E fala que devemos ter uma cesta cheia deles. E os frutos do Espírito, diferente do que se ouve aí nas rádios, nos programas gospel, nas músicas evangélicas, não tem nada a ver com o que se fala. Fruto do Espírito é a mudança de caráter. Amor, longanimidade, paciência, temperança, domínio próprio. Porque Deus exige relacionamento conosco. E sabe o que Ele exige de nós, além de relacionamento com Ele? Relacionamento uns com os outros. É por isso que a ideia de se trancar dentro de uma casca, de uma ostra, subir ao monte e ficar lá meditando, ela não cabe para um cristão. É necessário que... Qual foi o último vez que você ficou gripado? Alguns ainda estão aqui gripados, né? Da onde que você acha que veio a gripe que você pegou? Veio pelo celular, né? Mandaram a mensagem no seu WhatsApp lá, você abriu, você pegou uma gripe. Veio de outra pessoa. Você entende o que está sendo dito aqui? Que se algo ruim teve que vir de uma outra pessoa, como algo bom não pode vir de uma outra pessoa, irmãos? É necessário que. Então o profeta começa a falar, quem acreditará nisso? Ele é um homem que ninguém quer copiar, ninguém quer ser como ele. Ele vem de uma terra seca e não de um jardim, e aquilo confronta. Lembre-se, Deus sabia quem eram os judeus que estavam ouvindo aquilo ao vivo e a cores. Deus sabe quem somos nós ouvindo isso nessa manhã. Amém? Ele continua falando, a partir do verso 4. Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito de Deus, ferido e oprimido. Qual é o nosso outro ponto de vista focal? Qualquer pessoa que está indo bem nos negócios, filhos saudáveis, com as bochechas coradas, nós dizemos que Deus o está prosperando. Qualquer pessoa que encontra problemas na família, filhos com dificuldade, maridos com violência doméstica, problemas financeiros, ele fala que Deus não está com essa pessoa. Porque esse é o nosso padrão de olhar o mundo. As pessoas olhavam para Jesus e falavam assim, o sofrimento que ele está passando deve ser por causa dos seus próprios pecados. Lembre, Deus está quebrando a forma do homem ver. Você vê assim, homem, ó criatura? Eu vejo assim, é a minha forma que vocês precisam adotar e precisam abandonar a forma como vocês veem as coisas. Não necessariamente prosperidade nessa terra é favor de Deus. Se assim fosse, havia uma miríade de anjos lá em Brasília. O maior PIB per capita do Brasil está lá. O maior índice de pessoas com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado, está lá. E vocês acham que existe miríades de anjos glorificando aquela região do Brasil? O homem enxerga de forma natural e acha que tudo que está indo bem é prosperidade. Mas lembre-se, irmãos, o caminho que leva ao céu, ele é estreito, apertado. Mas o caminho que leva à perdição, ele é como? Ele não parece um caminho perigoso. Até ser tarde demais. Esse tempo atrás eu vi uma reportagem de uma estrada, que é a estrada mais perigosa do mundo. Ela tem mais de 200 quilômetros de reta. Reta! Não tem uma curva.
Não tem nada, ela é 100% reta. Agora o drone sobe e filma assim, aonde o drone consegue enxergar é reta feita por uma régua assim. E por que ela é a estrada mais perigosa do mundo? Por ser tão reta, por ser tão plana, por ser tão rápida, as pessoas vão se desligando. Ah, não preciso me preocupar. E quando elas vêm, elas estão saindo da estrada, rodando, morrendo e gerando acidentes. Às vezes o padrão de conforto e de sucesso que nós cristãos estamos buscando, ele é totalmente contrário ao que a Bíblia e que Deus propõe para cada um de nós. Ele é totalmente contrário daquilo. Olhavam para Cristo e achavam que o que ele estava passando era por causa dos seus próprios pecados. Temos que quebrar esse ponto de vista nosso e nosso. Quando olharmos para o irmão, quando olharmos para nós mesmos, especialmente para nós. Porque sabe o que acontece? Eu percebo que muitas vezes você e eu, nós temos muita misericórdia com o irmão. A gente olha para ele e tenta entender o problema dele, porque a gente é crente, a gente já está mais tratado e a gente é muito misericordioso. Eu vejo isso de verdade mesmo. Mas sabe o que eu vejo também? Pessoas que muitas vezes são extremamente misericordiosas com os irmãos, são extremamente duras consigo mesmo. Não se perdoam, não aceitam as coisas que fizeram, não aceitam os erros que tiveram, e isso faz com que a vida dela se torne essa terra seca. Depois do rebento ter nascido dela, que deveria já ser uma terra irrigada pelo próprio Cristo, mas ela ainda é uma terra seca porque a gente não se perdoa. Daqui a pouco a gente vai estar ministrando a ceia, e o apóstolo Paulo deixa a organização de como é a ceia. E uma das partes fala: examine-se o homem a si mesmo, para depois comer do pão e beber do cálice. É necessário, irmãos, que eu tenha misericórdia com você, com cada um de vocês. E eu espero que vocês também tenham comigo. Mas tão necessário quanto a isso é você ter misericórdia com você mesmo. Não de ter uma autocomiseração do tipo, ah, tadinho de mim, poxa, eu sou um coitadinho mesmo. Não, não é isso. É de você entender que você pode ter falhado, que você tem que pedir perdão. E que a graça que perdoou todos os pecados de todos aqueles que pediram perdão continua e está sobre você. Tem graça para você. Você tem que se apossar desse perdão e entender que sempre foi pela graça. Sempre foi porque ele quis estar contigo. Sempre foi porque ele insistiu. Não foi pelo seu mérito próprio. Não foi pelos seus acertos. Não foi pelo seu sucesso. Não foi por aquilo que você fez de bom. Foi por isso, mas também foi por cada erro, por cada fracasso, por cada dificuldade. E você e eu precisamos entender, senão a gente não entende o que é a cruz e não entende o motivo pelo qual Jesus foi para ela. A gente não consegue entender. O texto continua. Os homens pegam e falam, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. No mesmo texto fala de paz, porque também fala de guerra, irmãos. Quando cada homem está debaixo dos seus próprios caminhos, vivendo sem Deus e vivendo sem Cristo, ele encontra-se em real e frontal guerra com Deus. A ira de Deus está sobre todos aqueles que não foram alcançados pela graça divina. E eu e você precisamos entender isso, irmãos. Porque toda a janela da graça e da misericórdia que hoje está aberta e escancarada, se fechará. Se fechará. Não sabemos se em muito tempo, não sabemos se em pouco tempo. O que sabemos é que o homem vive até 70, 80 anos, depois disso é cansaço e enfado. O tempo é agora. Para nós que estamos aqui e para todos aqueles espalhados por esse mundão. O que é certo, o que não é. Ela continua. E melhor do que continuar, ela vai se intensificando. Fala que nos traz a paz, mas não pela paz. O Cristo nos traz a paz, mas não pela paz. Ele nos traz a paz pelas suas pisaduras. Para que você tenha paz, para que eu tenha paz com Deus, ele foi para a guerra. Ele sofreu, ele padeceu. E isso é um exercício, irmãos. Isso é um exercício. Existe uma doença psicológica em que as pessoas têm uma disformia do seu corpo.
Elas olham no espelho, elas se acham muito baixa, muito alta, muito magra, muito gorda, muito feio, muito bonito. E elas não conseguem se enxergar como elas realmente são. E dependendo de como for isso, isso gera incríveis problemas na vida da pessoa. Quando o cristão, quando o crente, né, vamos falar na nossa linguagem, quando o crente olha para si e não enxerga quem ele é, entenda isso. Cristo morreu por você não porque você é hoje, bonitinho, sentadinho numa cadeira, visivelmente e sociavelmente bacana, o resto é só o seu coração, só Deus conhece o seu coração, né? Só Deus conhece o meu. Ele não morreu por nós hoje. Ele morreu por aquele Felipe, que tinha tomado quase 100 comprimidos para tirar a sua vida. Mas ele tentou isso uma vez, mas ele pensou isso centenas de vezes. Até o dia que ele fez. Você entende? E eu preciso fazer esse exercício. Você olha no espelho e você só se enxerga quem você é hoje? Muito bom. Mas se você não entender de onde ele te tirou, você nunca vai conseguir entender o que é a cruz, o porquê Jesus foi para nela. É necessário esse exercício. É necessário que a gente entenda que nem tudo que reluz é o ouro, no sentido de olhavam para Jesus e acharam que os problemas dele eram pelas suas próprias causas, mas não. Foi por nossa causa que ele precisou ser transpassado. Foi por nossa causa que ele precisou passar o que passou e fazer o que fez. O texto fala que as suas feridas, olha que loucura, nos geraram cura. As feridas curam. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Entenda a linguagem que está sendo tratada aqui. Se Jesus é despedaçado naquela cruz, espiritualmente é assim que nos encontrávamos em Cristo. Despedaçados espiritualmente. Só que nós que somos crentes, muitas vezes nos permitimos estarmos ainda quebrados. E o problema não está em Deus, né, irmãos? Nós sabemos que o problema não está em Deus. O problema está em nós. Nessa manhã, em nome de Jesus, que a gente consiga refletir sobre isso, sobre entender o que é precioso, o que é correto, o que é bom, o que é ruim, entender o escândalo que é a cruz. O texto fala no verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sabemos que a ovelha é o animal mais frágil e débil que existe. Sabemos que as ovelhas são frutos de cruzamentos genéticos para que elas deem muita lã e para que elas sejam muito mansas, para que seja fácil lidar com elas. As ovelhas mais bravas não são cruzadas para que aquela genética brava não vá para frente, isso dificulta a vida do pastor. Só que um outro fato que acontece é que esse aprimoramento que foi feito faz com que elas não consigam viver sem o pastor. Elas não conseguem. Um tempo atrás mostrou uma ovelha que ficou desgarrada por uns 7 anos e depois o pastor encontrou ela. Ela estava parecendo um colchão assim, pelo gigante, os olhos fechados pelo pelo, ela mal conseguia comer, ela mal conseguia andar, ela já estava nas últimas. Porque ela era de uma genética de muito pelo e afastada por 7 anos perdida, ela já não conseguia nem andar de tanto pelo que ela tinha. O texto fala que esses éramos nós. A ovelha precisa ser levada à água, a pastos verdejantes, porque ela não consegue chegar à água. Ela não consegue encontrar um pasto. Ela não consegue comida. E como o nosso pastor, nosso irmão mais velho em Cristo, pregou semana passada, Jesus é esse bom pastor. Ele é que nos leva a esse caminho verdejante. Ele é que nos leva às águas vivas. Ele é quem nos dá alimento. E nós precisamos entender, mas precisamos entender que somos essas ovelhas. Éramos perdidas, agora temos um pastor, mas ainda somos débeis e totalmente dependentes dele.
Ó, quem nunca, né? Tentou fazer as coisas pela força do seu braço. Ó, quem nunca tentou dar uma ajudinha para Deus. Deus, mas assim, ó, né? Pega assim bem esse ângulo aqui que favorece. E quem nunca se arrepende até hoje? Talvez esteja aí na cadeira ouvindo e fale assim, eu sei o que você está falando. Eu quis e hoje eu pago a consequência. Estou pagando um preço caro pelas escolhas erradas que eu tomei. Então, receba as suas consequências erradas, mas receba o perdão do Senhor também. Passe pelas consequências, seja lá quais foram elas, mas receba esse perdão do Senhor. E o texto continua. Verso 7. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Nós vivemos num mundo em que a voz é uma arma. Mas esse mundo ele não é de hoje. Hoje ele é visível por causa dos celulares, das câmeras, por causa das redes sociais. Mas no passado os reis governavam impérios gigantescos. Ah, Felipe, era pelo poder da arma. Você acha que tinha arma para vencer todos os inimigos possíveis se todo mundo decidisse atacar de uma vez? É óbvio que não. Mas ele, pelo poder da palavra que ele tinha, a facilidade de convencer as pessoas, fazia com que todos acreditassem que ele era tão forte, que mesmo que todo mundo tentasse contra ele ao mesmo tempo, ele ainda seria forte o suficiente para reagir. Os reinos foram construídos assim. Todos os reinos do mundo são construídos assim. A palavra se torna a letra, que se tornam as leis, e os exércitos fazem as leis serem cumpridas. É esse o formato. O texto deixa bem claro que Jesus foi como uma ovelha muda ao matador. Enquanto o mundo clama para ver quem mais alto fala, quem mais é ouvido, quem mais é assistido, Cristo, com o seu silêncio, gritou mais alto. E por tanto tempo, que esse grito do seu silêncio nos alcançou. Pelo seu silêncio naquele momento, é por isso que nós estamos aqui nesse momento. Ele não reclamou porque ninguém ali o estava levando, ele a si mesmo estava se entregando. Ele deixa muito claro isso quando os seus discípulos tramam uma revolta ali, dizendo, Senhor, temos espada. E Pedro até saca a espada quando vão prender Jesus. Jesus o repreende, restaura a orelha do soldado e fala, você acha que eu não clamaria, meu pai? E ele não me enviaria legiões de anjos para me tirar daqui? Você não sabe o que você está fazendo. Jesus não é desse reino, o reino dele não é pela força humana. Nós precisamos entender isso para que a gente prospere não aos padrões do mundo, mas aos padrões de Deus. Uma prosperidade de fé, que você passa pelas lutas e você sabe, não importa qual será o destino final, Deus está comigo, não me assistindo de longe, comigo, e Ele garantiu isso, estarei convosco. Convosco, todo tempo. Não prive Deus dos seus momentos difíceis, irmãos, não prive. Não tente resolver pela sua força, pelo seu dinheiro, pela sua inteligência, pelas suas boas palavras, pela sua beleza. Não tente. Não prive Deus da sua vida. Permita que Ele esteja contigo em todos os momentos. Ele está, mas você não deixa. Eu não deixo. E a gente passa por tudo isso sozinho. E o texto pede e fala que como essa ovelha ele é levado. Por juízo opressor foi arrebatado. E da sua linhagem, quem cogitou? Aqui está dizendo claramente, quem cogitou da linhagem dele? Ninguém cogitou. Porque se cogitam da linhagem de Cristo, saberiam quem ele era. E se soubessem quem ele era, não teriam feito como um crucificado naquele madeiro. E nós não estaríamos aqui. Aqueles homens olhavam para Jesus e tinham que ver só um carpinteiro.
Porque se eles olham e vissem um rei, nós não estaríamos aqui, irmãos. Ele era o menor de todos os homens. Quando aqueles homens olhavam para ele, só conseguiam enxergar o que os olhos naturais podiam ter. Era apenas um carpinteiro. E glória a Deus que era apenas um carpinteiro, porque se fosse diferente, ele não teria ido aquele madeiro e nós não estaríamos aqui nessa manhã. Ninguém cogitou da sua descendência. E glória a Deus que ninguém cogitou da sua descendência. Sabe aquela história que a gente vê, né? Você não sabe com quem você está falando. Você não conhece o meu sobrenome. Eu sou do Zimbro. Sou dos Zimbros. Sou do Canto Grande. Tem família. Eu sou dos Albuquerque ou Varenga. E vai falando os sobrenomes. Não. Cristo fez questão de que ninguém percebesse a sua linhagem. A linhagem de um rei. E quando a gente pega tanto a linhagem pelo pai terreno José, quanto a linhagem pela mãe de Jesus, Maria, as duas linhagens são linhagens reais. Mas o texto fala que ninguém cogitou. 8. Por juízo opressor foi arrebatado. 9. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele viveu todos os dias da sua existência terrena entre os pobres. Ele foi crucificado entre dois ladrões. O juízo que o fez aí àquela cruz foi um júri inválido. Inválido. Juízes corruptos não existem de agora. Processos sem provas não existem de agora. Entre dois ladrões ele foi crucificado, tido como o menor de todos. Mas olha que interessante, cada detalhe da Bíblia não está ali por um acaso. É um complemento de um projeto de Deus executado, projetado na eternidade. Projetado na eternidade. O texto fala que ele com ladrões viveu, mas com os ricos foi enterrado. Por que esse detalhe? Porque a glória de Deus não esteve propriamente na sua vida, mas na sua morte. Foi a morte de Cristo que trouxe os benefícios da cruz para cada um de nós. Bendito o dia que ele nasceu na terra, mas glorioso o dia em que ele aceitou ir para a cruz. Glorioso o dia em que ele aceitou o chamado e cumpriu até o fim, obedecendo, passando por morte e morte de cruz. Então a primeira resposta é suscitada. Por que Jesus foi à cruz? Ele foi à cruz pelos meus, pelos seus e pelos pecados de toda a humanidade. Por todos nós. Esse é o motivo que fez ele ir à cruz. E tem mais duas perguntas que precisam ser respondidas essa manhã. Se ele foi e o porquê foi o motivo dele ir à cruz, e são os nossos pecados. A segunda pergunta proposta é: quem levou ele à cruz? Verso 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. É um tema difícil, mas a gente precisa entender a grandeza que está sendo proposta. Quem levou Jesus à cruz? O motivo pelo qual ele foi à cruz, os nossos pecados. Quem levou ele à cruz? Os nossos pecados. Meia verdade. Os romanos, meia verdade. Os próprios judeus, meia verdade. O complemento de tudo isso é que Deus levou Jesus à cruz. E o texto narra claramente que agradou a Deus moê-lo. Mas Felipe, que absurdo! Eu já entendi que a cruz é um escândalo, mas que tamanho de escândalo é esse? Deus então tem prazer no sofrimento de alguém? Não! É óbvio que não. O prazer de Deus em ver seu filho moído é saber que quando aquilo passasse, ele teria uma família gigante. Ele teria você e ele teria a mim. Ele está olhando o fruto daquele ato e não o ato apenas daquele momento.
Deus levou Jesus àquela cruz, porque apenas um santo e perfeito poderia gerar paz entre você e Deus, porque nós estávamos em guerra, ímpios, caídos pela natureza adâmica e gostávamos dessa natureza adâmica. Gostávamos dela. Deus levou Jesus à cruz, porque apenas o Cristo perfeito poderia solucionar essa questão. E naquele dia, naquele madeiro, Deus, Pai, se entendeu com Deus, Filho, e tudo isso sustentado por Deus, Espírito Santo. O nosso Deus, irmãos, não nos olha e não nos assiste lá de cima. Ele encarna como homem e ele suja os pés na mesma terra que eu e você pisamos. Ele passa por tudo que eu e você passamos. Quando estamos numa dificuldade, as respostas que ele nos propõe na sua palavra não são respostas teóricas, são respostas reais, não apenas de um Deus onisciente que conhece a tudo e a todos, mas de um Deus que pisou na terra, passou por tudo o que você passou. É por isso que aquele livro e aquele filme que ficou famoso, Em Teu Lugar, o que Jesus faria? Não! Em teu lugar, o que Jesus fez. Ele passou por tudo o que você passou. Ele conhece todos os caminhos que você nasce. Ele não é um Deus distante. Ele encarnou, pisou na terra e fez tudo o que fez por cada um de nós. A verdade é, Deus levou Cristo à cruz. Ainda que tivesse por ocasião os judeus, ainda que tivesse por ocasião os romanos, ainda que a necessidade fosse pelos nossos próprios pecados, ele era o sacrifício perfeito. Único, suficiente, perfeito. Para todo aquele que nele crê, encontre a vida eterna. Esse é o escândalo da cruz. Naquele momento, Deus não estava premiando méritos de ninguém. Você não está aqui por mérito de ninguém. A cruz é a substituição. Éramos nós que tínhamos que estar ali. Você quer entender qual é o maior momento da história da ira de Deus? Charles Spurgeon falava isso. Você quer conhecer a ira de Deus? Olhe para o Calvário. O Calvário é o maior momento da ira de Deus, porque sobre o seu Filho perfeito é derramado o cálice da ira do Pai. Jesus chora, sangra no Getsemane, sua no Getsemane, não porque ele tinha medo de açoites humanos, não porque ele tinha medo da humilhação diante dos homens, é porque ele sabe que ele ia estar diante da ira de Deus que é reservada para todos aqueles que não estão debaixo da graça. Um instante na história, o Deus perfeito recebeu a ira do Deus perfeito. E teologicamente a gente fala que houve um abandono judicial ali naquele instante. Entenda-se, tudo aquilo que está acontecendo aqui é como se fosse uma linguagem jurídica. Houve uma substituição. Cristo pagou o preço por nós que deveríamos receber essa pena. Houve uma substituição. Num juiz, num tribunal, o juiz dá a sentença. Ao lado do réu está o paracleto, o advogado. Lembra? Quando o juiz dá a sentença, há uma separação. Aquele que agora é um réu condenado e o paracleto. Há uma separação. O réu vai para um lugar e agora aquele que estava ajudando ele a sair daquele momento difícil, que era o advogado, não vai para o mesmo lugar. Há um abandono judicial. Cristo mesmo grita isso: Pai, Pai, por que me desamparaste? Era esse o temor do Cristo, a separação que nunca tinha acontecido do seu próprio Pai. Por um instante na história, Deus trata o Filho como eu e você merecíamos ser tratados. Por um instante na história. Precisamos entender isso, irmãos. Porque Jesus foi à cruz por nossos pecados. Quem levou Jesus à cruz? Os romanos, sim.
Os judeus, sim. Os nossos próprios pecados, sim. Mas em última instância o próprio Pai, porque só Cristo satisfaria o sacrifício perfeito para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E a última pergunta que a gente quer responder nessa manhã. Então, para que ele fez isso? Para que tudo isso? Às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente não vê razão para existir. Deus conhece as nossas limitações, os nossos medos, as nossas inseguranças, irmãos. Ele sabe muito bem quem ele comprou. Ele sabe muito bem quem ele comprou. Por isso eu insisto, não negue a Deus a sua vida. Não negue a Deus os seus problemas, os seus medos e as suas inseguranças. Não negue a Deus. Clame a Ele até para conseguir adorá-lo, porque existem momentos na nossa existência que a gente não consegue. É só pela graça. E é nela que nós temos que nos apoiar. A gente se sente sujo, não se acha digno. É verdade, somos sujos, não somos dignos. Mas Ele decidiu interagir conosco. E se Ele acertou, quem somos nós para dizer que Ele está errado, irmãos? O texto continua. Verso 11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. A sua alma ficará satisfeito. O meu servo, o justo com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhe dei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores ele intercedeu. A cruz não é apenas a resolução do pecado. É incrível se fosse só a resolução do pecado, porque é o pecado que nos afasta de Deus. Mas Cristo foi para a cruz para nos gerar família em Deus, para nos fazer filhos de uma grande família. Deus está contando uma história. Ele começa no Gênesis com o jardim. Entenda, é uma linguagem de uma construção. Toda grande obra começa por um aplanamento. É um jardim. Lá tinha um homem e uma mulher, mas o pecado separou deles, e a gente vai vendo ao longo da história toda uma história de redenção. Quando nós chegamos e vemos Apocalipse, já não tem mais um jardim, já tem uma cidade. Já não tem mais o casal, tem uma multidão. Uma multidão. Essa multidão já não é mais qualquer multidão. Não são apenas súditos adorando um Deus que merece adoração, um rei que merece veneração. Esse Deus se faz noivo. E essa multidão se faz noiva. E haverá um dia em que esse noivo e essa noiva se unirão e nunca mais se separarão. E essa noiva é a igreja. Somos nós, a igreja visível reunida, mas especialmente a igreja invisível que está espalhada por todo mundo. Cristo está fazendo uma grande família para Deus. Glória a Deus. É isso. Porque Jesus foi à cruz por causa dos nossos pecados. Quem levou Jesus à cruz, inclusive e especialmente o próprio Deus. Para que ele foi à cruz? Não apenas para resolver o meu e o seu problema de pecado. Isso já seria incrível. Mas ele quis te fazer família de Deus. Como vai ser isso, Felipe? Eu não sei. Eu só consigo imaginar que vai ser muito bom. Vai ser muito, muito, muito bom. Só consigo imaginar que vai ser incrível. E eu vou ter uma eternidade inteira para descobrir a grandeza, o amor e a beleza desse Deus que decidiu na eternidade se relacionar conosco. Assim eu começo a entender o que é a cruz. Assim eu começo a entender o que Isaías 53 está dizendo. Assim eu começo a entender o que é a graça. E assim eu começo a entender o que é a ceia do Senhor, que nós vamos estar ministrando agora.
acheguemos à mesa pela fé de que o pão que simboliza o corpo, o cálice que simboliza o sangue, foi efetivamente o que aconteceu para que ali estivesse aqui nessa manhã. A Páscoa do cristão é simbolizada na ceia do Senhor. Se aproprie de todas essas verdades que o Evangelho nos traz, nos trouxe e vai se revelar a cada dia em você. Aplique isso e viva isso. No nome de Jesus. Quero convidar o Oscar